Hello, hello, olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Nossa, isso pareceu tanto um programa de rádio matutino. Olá, gente, como vocês estão? Tenham um bom dia. Nossa, mas sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. A gente já tá indo para novembro, cara. A gente já tá indo para novembro e o ano tá acabando. Dito isso, eu não fiz quase nada das coisas que eu me propus a fazer esse ano, então eu tô fazendo no final do ano. E o que eu tinha me proposto a fazer nesse ano? Comprar um violão, comprar um microfone. O violão é porque eu quero, sei lá, quero tentar, sabe? Eu posto todas aquelas músicas, acho que todas as músicas que eu postei no meu canal de música, né? O Atamar, canal secundário. Foi no violão vagabundo de nada, que eu não sei nem a marca. Eu tô olhando pra ele aqui, mas eu não sei. Eu tô com preguiça de levantar e ver. Mas era um violão. É um violão, né? Ainda tenho ele. É um violão de nylon, vagabundo. E eu não sei onde é que surgiu esse violão. Porque o meu primo ele me deu um violão quando eu era adolescente, que ele era de nylon, era simples. Mas ele era de nylon, tinha corda de nylon e beleza, né? Esse violão, ele é todo estranho, tipo. Três tarraxas são de nylon, três parece que é um negócio de aço, as cordas são de aço. Eu nunca troquei as cordas desse violão, eu não sei onde achei esse violão, e foda-se, ele simplesmente apareceu na minha vida. E eu tenho o violão de nylon que o meu primo me deu, eu acabei dando para uma outra prima minha, mais nova, e honestamente eu me arrependo de ter dado para ela, porque ela nunca tocou porra nenhuma naquilo. E nunca agradeceu por ter dado, por eu ter dado aquele violão a uma pessoa que eu não tenho intimidade nenhuma. E sei lá, que caga pra mim. Então foda-se. No fim das contas, eu preferia ter dado pra um estranho do que pra ela, ou ter ficado pra mim mesmo, né? Porque o meu primo me deu esse violão, mas eu aprendi música com esse violão, né? Aí eu pensei, eu vou seguir o legado, né? Eu vou dar esse violão pra outra pessoa. Mas o problema é mulher, né? Se eu tivesse dado pra um outro primo homem que eu tenho, talvez eu não tivesse passado por isso, né? Eu fui investir em mulher, dei merda, né? Mas de qualquer forma, enfim, era um violão barato, de qualquer forma, simples. E enfim, agora eu tinha esse violão estranho, que era um violão de nylon, mas com cordas de aço. E aí, o que eu fiz com esse violão? Tá aqui. E aí eu fazia as músicas com esse violão estranho, né? Meio de nylon, meio de aço. Talvez com outro violão. Não. Todas as músicas que eu fiz foi com esse violão esquisito, porque eu comecei a postar música em 2023. E nessa época eu já tinha dado o outro violão de nylon bom pra uma parente minha, pra essa prima minha. Aí ficou esse violão estranho. Eu devia ter dado esse violão pra ela, e não o bom. Mas eu tava numa época que eu ainda esperava gratidão das pessoas, né? Se eu soubesse, né, eu ia ter dado ruim, e foda-se. Mas enfim, comprei um violão bom agora, um violão de aço. Eu já tinha comprado uma vez, com 17 anos. E eu não sei o que aconteceu com ele, não dei ele pra ninguém. Eu não sei que fim levou aquele violão, honestamente. Aí eu comprei um agora, melhor. Da Strauberg, enfim. Alguma coisa Berg. E é bom, cara. É muito bom você sentir que o seu dinheiro vira coisa, sabe? Eu passei muito tempo investindo em criptomoedas e finalmente eu tive o culhão de tirar o meu dinheiro daquilo e colocar em coisas de valor, de verdade, entendeu? Enquanto o mercado vai ficar caindo por 1 ou 2 anos, porque é isso que vai acontecer, foda-se, eu vou usar esse dinheiro para coisas úteis. Então eu comprei um violão, já chegou, comprei um microfone, o microfone não chegou ainda, mas vai chegar. E daí eu comprei um microfone daquele clássico mesmo, né? Não é esses microfones de podcast, é aquele microfone clássico, sabe? Que os caras usam pra cantar. Comprei aquele. Não foi muito barato, eu acho, não lembro agora. E eu vou usar ele tanto pra gravar música, quanto pra gravar o podcast, né?
Tipo, é daqueles... É daqueles... Inclusive, era do tipo que o próprio Petri usava uma época. É um daqueles clássicos que, tipo assim, geralmente o povo usa pra cantar, em show, essas coisas. Mas se você usa pra podcast, ele funciona também. Porque, tipo, ele tem um negócio muito bom. Que você tipo, ele, como é que eu posso dizer? Ele é daquele tipo que, se você aproximar bem a boca assim dele, ele pega muito bem o som da tua voz, mas isola o resto, né? Que tem dois tipos, um dinâmico e um, tem um analógico e dinâmico, não sei, alguma coisa dinâmico. E esse que eu comprei, acho que não era o dinâmico, era misto, enfim, não sei. Mas é um que, tipo, porque tem um violão que ele pega o som de tudo, né? Que eu acho que é o dinâmico. E honestamente eu não acho, como eu não tenho um estúdio, eu não acho muito bom esse violão, porque às vezes tem som de vizinho, às vezes tem som de cachorro, carro. Então eu prefiro comprar o violão analógico, não lembro agora, o outro tipo de violão, que ele isola melhor a voz. E o resto, tipo, o barulho externo, ele não pega tanto, mas a voz ele pega muito bem. E é isso que eu quero, porque o microfone do celular ele meio que pega tudo, né? Eu fico refém do ambiente em absoluto. E com aquele microfone não, entendeu? O microfone vai pegar só a minha voz e talvez o violão se colocar bem perto, mas fora isso não vai pegar mais nada. Mas eu acho que vou comprar os dois tipos, né? Porque eu tô com o dinheiro sobrando, verdade é essa. Mas é isso, cara. E chegou o final do ano. Eu tô... Enfim, tô bem. Tô trabalhando, seguindo trabalhando. Eu mudei, não mudei de trabalho, mas assim, eu tô no mesmo cargo, mas eu mudei de função, né? Que é isso que não te avisam, né? Não é só porque você vira funcionário público que você vai ficar no mesmo lugar. Eles vão girando você conforme a necessidade sei lá, do lugar onde você tá. Mas eu gostei, tô num lugar melhor agora, menos oneroso. Você sabe que você tá bem quando o lugar é antigo você achava oneroso e era um lugar que você não fazia nada também. E nesse lugar eu também não tô fazendo muita coisa. E mesmo assim às vezes eu me sinto mal. Eu não sei, cara, tem alguma coisa em que assim, por mais que racionalmente você pense, cara, é isso aí, entendeu? É um emprego trampolim, é um emprego que você vai usar para ficar lá sem fazer nada e melhorar de vida, mas você vai se sentindo mal, sabe? Tipo, às vezes você se sente meio que um inútil remunerado, sabe? E assim, quando eu tava naquela vibe de passar, eu falava, foda-se, é isso aí, você é aquele cara que não faz nada e ganha dinheiro. Mas quando você aplica isso na prática, você vê que chega uma hora que começa a ficar estranho, você começa a se sentir menos, entendeu? E isso não é uma coisa muito boa. Ou seja, né, tá me impulsionando a fazer outras coisas com a minha vida. Mas eu percebo que tem uns caras que são mais velhos, sabe aquele cara que é funcionário mais antigo? Só o cara, sei lá, a função dele simplesmente... A função do cara simplesmente não existe mais, sabe? Tipo, o cara tinha uma função em específico, só que, sabe, passou tanto tempo, sabe? O cara já é funcionário há 30, sabe? O cara passou nos anos 90 no concurso. E aí a função dele meio que defasou e meio que ele não tem mais o que fazer, mas não tem como mandar ele embora. Então ele tá lá, ele tem que ir lá, cumprir o ponto, mas o cara não tem a função de tipo, nossa, tá aqui, você vai fazer isso, entendeu? E geralmente esses velhos, eles não têm aquela coisa de... Tá, se eu não tenho nada pra fazer, eu vou ver alguma coisa na internet, eu vou estudar para um concurso melhor, eu vou ler um livro. Eles não conseguem, sabe? Eles no máximo pegam o celular e fica, sei lá, vendo... Não sei o que esses caras vêem em rede social. Mas não, você vê que assim, o cara não consegue, sabe?
O cara fica parado, o cara não tem uma função específica e o cara não consegue se distrair. Aí você vê que esses caras não fazem nada o dia inteiro, assim, de realmente útil, mas os caras ficam muito estressados com o tempo, entende? Tipo, com os anos. E aí isso me faz pensar, cara, tem alguma coisa, cara. Tem alguma coisa aí. O ser humano ele não foi feito para simplesmente viver a vida que nem um animal, sabe? Tipo, eu vou viver, vou me alimentar e é isso aí. Daí vou dormir daí eu acordo, me alimento, durmo. Quando a pessoa fica nessa, parece que alguma coisa dá um curto no cérebro dela, entende? A pessoa precisa ter alguma coisa, tipo, não, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Eu vou terminar isso, isso e isso, senão a pessoa fica estranha. E eu vi uns 2 casos assim. Esse último é de um cara que ele realmente não faz muita coisa de útil e você vê que o cara ele é meio estressado. Assim, o cara não faz muita coisa de útil, mas ele meio que tem que ele meio que tem que ajudar a cuidar de umas crianças lá, que eu tô num lugar de colégio, alguma coisa assim. E aí, aí o cara se estressa, entendeu? Com as crianças de um jeito que você percebe que não tem necessidade, entendeu? Tipo, a função do cara acho que é só receber as crianças no portão e só, entendeu? E depois é chamar elas na hora de ir embora. E daí hoje ele não veio, não sei porque, se ele faltou, se ele pediu as contas, não sei. E tudo funcionou bem, sem a presença dele. E quando ele tá, ele fica gritando com as crianças, e daí a professora chama a atenção, ele vai lá e chama mais atenção ainda. Então você vê que o cara ele quer achar uma utilidade, mas no fundo ele não tem, sabe? Ficou defasado a coisa que ele fazia. E o outro caso era um cara que ele até tinha uma certa utilidade, mas, sei lá, tipo, era uma coisa tipo, entrega esse papel aqui, coisa aquele panfleto lá, só que, assim, o cara, ele já tinha passado 60 anos, ele já tinha cabelo branco, e de fato ele tinha, assim, umas funções de, tipo, falar com pessoa tal, colar coisa tal em tal lugar, mas, sei lá, parece que quando você tem uma idade, se sujeitar a essas coisas simples, tipo, você tem 15 anos e você faz isso, meio que foda-se, você não se importa muito, mas você tem, sei lá, você passa de uma idade, você fica fazendo essas coisinhas chatas, parece que aquilo de alguma forma machuca seu ego, entendeu? Eu não sei se fosse um trabalho braçal, eu acho que não, hein? Eu acho que, tipo assim, um trabalho braçal, tipo, sei lá, mecânico, servente de pedreiro, alguma coisa, eu não sei, cara. Eu acho que não dá essa neurose. Porque querendo ou não, você vê que você está fazendo uma coisa realmente útil, sabe? Só que essas coisinhas que no fundo você sabe que não é, sabe, é uma coisa, não é uma tarefa, não é tipo um trabalho assim, de fato, é mais uma tarefa ali que você faz, são coisinhas chatas, entendeu? Não é um trabalho que você vê lá alguma coisa construindo, uma parede sendo erguida, sei lá, um chuveiro sendo consertado, um cano sendo encaixado, enfim, não, é mais coisinhas que tipo, tira cartaz, põe cartaz. Eu mesmo fazia um pouco disso, mas não era a minha função principal. E a minha função principal também era uma coisa meio boba. Só que eu acostumei a usar esses empreguinhos assim. É foda, não é querer desmerecer, mas também tem o que me pega é aquela cultura do. Não, você tem que ser grato, você tem que se contentar. E eu até concordo, você tem que ser grato pelas coisas que você conquista. Mas aqui parece que tem muito uma cultura de não. É que, assim, é mais uma questão de tipo.
é um misto de discurso. Por um lado, as pessoas falam, não, você tem que se contentar com as coisas, você tem que agradecer por qualquer coisa. Se você ganha R$ 800 por mês para trabalhar 6 horas, isso é muito bom, você não pode reclamar, porque tem gente pior que você. Mas, na prática, se você é essa pessoa, as pessoas não vão te tratar bem, as pessoas vão te ver como inferior, as pessoas vão julgar você. Então é esse duplo pensar que incomoda muito. E que meio que começa a ficar escancarado conforme você vai vivendo e amadurecendo. Mas enfim, essa tem sido a minha vida pacata de funça público. E nessa, cara, o ano passou, entendeu? Ano passado foi mais agitado, ano passado tava tendo essas novas experiências, saindo de casa, indo morar sozinho. E agora meio que estabilizou tudo. E eu fiquei meio down esse ano. Eu fiquei meio down porque, sei lá, eu cheguei num platô, né? Tipo, beleza, legal, tô aqui, tô morando sozinho, conquistei minhas coisas, né? Conquistei o básico delas. E aí, meio que você sabe que é isso que você queria, você sabe que tá legal, sabe? Você não fica completamente... Não é como se você perdesse, assim... Eu sei que a minha vida hoje ela tá melhor do que ela estava há 2 anos atrás. Tipo, eu tenho plena ciência disso. Mas alguma coisa se perde, sabe? Aquela alegria inicial, aquele êxtase, ele vai embora. E meio que fica um tédio constante, sabe? Uma espécie de vazio. E aí você fica pensando, porra, cara, e aí, né, cara? Será que tem um dia que isso vai embora completamente? Porque se você vê, assim, os grandes filósofos, eles falam, cara, não vai embora, sabe? É um sentimento que vai durar pelo resto da sua vida. E eu fico pensando, cara, o que a gente faz? A gente luta contra esse sentimento, tenta conquistar sempre mais coisas, por exemplo. Agora eu tô solteiro, vamos supor que eu acho uma namorada extremamente gostosa, que curta, sei lá, dá pra mim quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Vai ser muito legal nos 3 primeiros meses. E mesmo que ela não mude, mesmo que ela, assim, porque tem casos, né, que a mulher muda e tudo mais, a maioria, mas às vezes não. Às vezes a mulher, no meu caso até não, né, sou obrigado a defender a mulherada. No meu caso, elas nunca aconteceu de namorar alguém e a pessoa mudar do nada, assim, nunca aconteceu. Mas assim, vamos lá, vamos colocar um caso assim, tipo, pô, mulher bonita, gostosa, faz tudo o que você quer. Começo, porra, que legal, não sei o que. Mas aí, cara, vira rotina e depois, sabe, não que vai ser chato, mas não vai ter mais aquele êxtase, sabe? Eu imagino, entendeu? Porque se com todas as outras coisas que eu conquistei foi assim, e inclusive com o próprio namoro, uma vez eu namorei uma guria por mais de 3 anos, e o final do relacionamento não que fosse ruim, mas meio que você tem aquilo como base, entende? Então não é mais um grande êxtase, tipo, é só, tá, é mais uma coisa que está aqui sob meu controle, entende? Entre aspas. E inclusive é uma coisa que até fica por um tempo sem fazer falta. Quando eu terminei com a minha primeira, eu fiquei uns bons meses sem sentir falta. Porque é uma coisa que, sei lá, não que enjoa, mas você se sacia, entendeu? Não só do sexo, mas da interação, da questão de estar em um relacionamento como um todo. Quando você está por muito tempo solteiro, você fica meio que sentindo falta de certas coisas. Aí você entra num relacionamento, essas coisas aparecem, você fica em êxtase por algum tempo, depois você tem aquilo como comum, e depois você tem aquilo como base. E se você perde aquilo, meio que é como... Depende também, né? Mas se você termina porque você já não estava mais fazendo questão,
meio que você fica um tempo sem sentir falta. Aí vai passando o tempo e você começa a sentir falta de novo, né? Porque é isso, né? A gente quer aquilo que a gente não tem. E aquilo que a gente tem, a gente não faz tanta questão. E aí, a gente é assim porque, sei lá, porque o ser humano ele tem que sempre buscar mais coisas, porque senão ele, sei lá, na natureza a gente ia morrer de fome se a gente não fosse assim. Mas eu fico pensando até que ponto vale a pena você tentar matar esse instinto, né? Esse instinto de sobrevivência, esse instinto de expansão que a gente tem. E até que ponto você deve alimentar esse instinto, porque ele vai te levar a lugares maiores. Por exemplo, o Schopenhauer falava que não, isso daí é errado. Você buscar coisas para ser feliz está errado. Você faz isso, você está vivendo errado, porque no final você nunca vai ficar satisfeito. E tem o Nietzsche que fala o oposto, né? Não, tá certo, você nunca tem que se satisfazer, você tem que buscar sempre mais e mais e mais, porque os fortes, eles nunca se contentam e eles sempre buscam mais, porque meu cérebro deu uma travada. Porque é isso que faz o forte ser forte, né? Ele está sempre buscando mais e ele nunca se contenta. E essa é a vontade de potência, essa busca incessante pela potência que faz o forte ser cada vez mais forte e o fraco perecer. E aí eu olho aquilo e penso, cara, não sei, né? Os dois são filósofos. Inclusive, o Nietzsche até admirava o Schopenhauer no início da vida adulta dele. E não sei, né? Eu fico, cara, não sei, e agora? Mas é isso, é basicamente isso, eu não sei. Por um lado você tem que, porra, se você sempre dá vazão às tuas ambições e sempre, sabe, admitir que você está sempre satisfeito, sempre buscando mais, cara, até que ponto isso vai sustentar? Porque pro próprio Nietzsche isso não sustentou por muito tempo. Ele tinha essa visão, porra, de ser o maioral, de ser o cara que faz e acontece, só que daí ele foi ficando velho e a velhice foi cruel com ela, porque ela foi direto no ponto onde ele se achava mais foda, que foi no intelecto, né? O cara desenvolveu demência e ficou, tipo, ele não desenvolveu o negócio e morreu, ele desenvolveu e ficou 12 anos. E o mais louco é que nem foi gradual, tipo, ele não foi ficando louco aos poucos, ele tava bem, dizem que ele já tava ficando mal, mas do nada ele surta e fica louco. E pira, basicamente. E aí eu fico pensando, e aí, o que adiantou ele? Ele era um cara que defendia a ideia de nunca se satisfazer, sempre buscar mais, sempre buscar a alta potência, a alta performance, mas ele mesmo buscou a alta performance na vida intelectual. De certa forma ele conquistou, né? Porque ele é o Nietzsche. As pessoas podem não concordar com ele, mas o nome dele tem um belo de um peso. Seja por ser maestrinho ou não, mas tem peso, né? Tem peso na literatura, tem peso na filosofia. E então, de certa forma, ele conquistou a alta performance literária e filosófica, e isso não salvou ele. O cara morreu e antes de morrer teve uma velhice aterradora, uma velhice sinistra, porque para mim você ficar, sei lá, você perder a sua mente e continuar vivo, eu não sei, para mim é uma coisa sinistra, sabe, eu não ia gostar. E basicamente foi o que aconteceu com ele.
O cara defendia a alta performance. Enquanto o Schopenhauer, ele defendia que, cara, você tem que aceitar que você nunca vai se satisfazer com nada e meio que treinar você a se satisfazer com o que você já tem, sabe? Tipo, é basicamente uma versão filosófica, sei lá, da gratidão do cristianismo, eu não sei direito, ou do budismo, entendeu? De estar presente e grato. É uma versão ocidentalizada e filosófica do cristianismo, do budismo, né? Que cara, as coisas vão continuar. É claro que não é só isso, né? É claro que deve ter muito mais nuances, tanto no Nietzsche quanto no dele, mas basicamente ele defendia que, cara, a vida ela é chata e você vai, se você ficar tentando buscar coisas para deixar a vida interessante, você vai lá, você vai buscar um prazer, vai perder a graça, você vai lá, você vai buscar outro prazer, vai perder a graça, e você vai ficar o tempo todo perdido nisso. Então o correto a se fazer é você matar os seus desejos, porque só assim você vai conseguir de fato ser livre. Meio que um pensamento budista filosófico, né? E o Nietzsche defendia o oposto. Eu fico pensando, cara, os dois têm um bom ponto, né? Porque se você for ver bem, principalmente nos dias de hoje, tá todo mundo exercendo a alta performance, né? Tipo, todo mundo quer ficar mais bonito, tá todo mundo indo pra academia, tá todo mundo tentando ter um Instagram melhor, tá todo mundo tentando virar empreendedor, tá todo mundo tentando fazer tudo. Só que ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas estão perdendo a capacidade de simplesmente curtir a vida, ou não, né? Ou às vezes eu que tô muito incel de quarto, e eu que não tô sendo convidado pela turminha do barulho, mas eu não sei, cara. Eu tenho uma impressão que antigamente as pessoas de modo geral se divertiam mais, as coisas de modo geral eram mais divertidas. Até para as crianças, eu era criança e até para mim antigamente as coisas pareciam mais divertidas. Não sei se eu estou olhando com o olho da nostalgia, mas parece que tudo era mais vivo, sabe? Tudo era mais vivo, tudo era mais vivido, tudo era um grande evento, sabe? O Natal era um grande evento, o Ano Novo era um grande evento, a Páscoa era um grande evento, entendeu? Até Dia dos Pais, Dia das Mães era um grande evento, posar na casa do coleguinha era um grande evento. E hoje parece que é tudo meio... foda-se, sabe? Tá todo mundo meio anestesiado. Eu chuto que é o celular, do jeito que ele é hoje, junto com as redes sociais, que sei lá, deixou todo mundo meia bomba, sabe? Ninguém mais fica realmente triste ou realmente feliz por alguma coisa. Tá todo mundo meia bomba, tá todo mundo meio cinza, sabe? E a única coisa que eu estou é buscar uma alta performance para ver se consegue ter aquele êxtase que sabe, tipo, não, é aquela jornada do herói, eu vou sofrer, mas no final eu vou ter aquele semblante, aquele semblante, né? Aquele vislumbre de um prazer incomensurável. E às vezes não. Às vezes você fica a vida inteira exercendo a sua alta performance, tentando ser a melhor versão de si mesmo. E, sei lá, tipo, ser a pessoa mais com o melhor físico, que é mais culta, que é mais isso, que é mais aquilo. E daí você, sei lá, se perde, não sei. Tipo, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o próprio sexo, que era para ser uma coisa espontânea, prazerosa e divertida. Domingo eu acabei, eu tô enjoando de entrar nos meus lugares na internet, até isso eu tô enjoando. Aí eu acabei entrando no Reddit, que eu não tinha o hábito de usar, né? Mas hoje eu resolvi usar. E aí tem lá R-Sexo, que é o pessoal que fica falando sobre sexo e não sei o que. Pô, eu vou entrar, vou ver o que tem aqui. E tipo, principalmente se for relato de mulher, óbvio, né? Principalmente se for relato de mulher, você vai ver muito coisa do tipo, nossa, eu fiquei 4 anos com o meu
desquerido com meu ex e ele não me fez gozar e eu achava que o problema era eu. Aí eu fui lá e dei pra outro e ele me fez gozar e agora eu dei pra outro e o pau dele era enorme e eu gozei muito e não sei o que. E eu olhei aquilo e pensei, cara, tipo, o único erro do cara foi, bom, talvez ele tenha, sei lá, sacaneado, traído, mas pelo que ela tinha escrevido lá, tipo, o único erro do cara era não ter feito ela gozar, tipo, o cara ele não conseguiu exercer uma alta performance na cama. E isso foi suficiente para a mulher simplesmente depois de ter terminado, sabe, você tinha nítida impressão que ela tinha um ódio do cara, só porque ele não fazia ela gozar. E às vezes ele nem sabia disso, entendeu? E aí tem um outro caso também, que um cara contou que ele tinha uma namoradinha, e daí eles ficavam juntos, e da nada eles foram transar, e daí ela não gostou muito como é que foi, e terminou com o cara. Então, tipo, até o sexo, que era pra ser uma coisa simplesmente divertida, virou uma coisa que você tem que ficar nervoso, tenso, pensando em exercer uma alta performance, porque senão você vai ser julgado e massacrado, não só pela pessoa, mas pelas pessoas junto com ela. E, enfim, aí tudo parece que vira uma... Parece que quando tudo vira uma competição, uma alta performance, todo mundo começa a ficar meio quadrado, meio rígido. E aquela espontaneidade, ela vai embora. E coisas como arte, por exemplo, cultura, eu acho que é por isso que essas coisas estão piorando. Tem diversos outros fatores, mas eu acho que um deles também é essa rigidez mental de todo mundo querer ser o mais rico, o mais bonito, o mais forte. O mais inteligente não mudou tanto porque isso sempre foi bem quisto, né? Assim, você ser o mais inteligente, você ter o melhor emprego, isso já é desde sempre, então não mudou muita coisa. Mas o resto, eu sinto que mudou muito, piorou muito. E foi muito impulsionado pelas redes sociais, então não basta você ser um cara que tem uma aparência legal, você tem que ter a melhor aparência possível. Não basta você ter um corpo legal, você tem que ter o melhor corpo possível e o melhor tudo possível. Você tem que ser a melhor versão de si mesmo. Só que quando você passa muito tempo tentando ser a melhor versão de si mesmo, você cria meio que uma rigidez mental, sei lá, você perde a capacidade de relaxar e se divertir com as coisas bobas da vida, não sei, com as coisas que não vão exigir tanto esforço, sabe? Tipo, coisas que te dão prazer e é isso aí, entende? E eu não sei. Até as músicas, se você for ver bem, as letras e tudo mais, hoje é muito mais sobre eu sou muito foda, eu faço... Ou é isso, ou eu estou muito mal, eu tenho muitos problemas, eu estou com muitas depressões, eu tomo muitos remédios. Ou eu sou muito foda, eu tenho muitos carros e eu transo muito. Ou nossa, eu estou muito triste, eu estou tomando muitos remédios. E é basicamente isso, porque essa auto-performance, você quer mostrar, né, que você performa bem para os outros em todas as áreas da sua vida, mas ao mesmo tempo essa auto-performance faz você paradoxalmente se degradar, porque você já nem sabe mais por que você está fazendo aquilo. É para os outros, obviamente, mas você não pode admitir para si mesmo que você está perdendo tanto tempo da sua vida para agradar as outras pessoas depois de um certo ponto. Porque se você admitir isso, você vai pensar, caralho, olha o esforço que eu estou fazendo para ver se eu consigo uma aceitação de uma outra pessoa, quando eu podia simplesmente estar fazendo as coisas que eu quero, que eu gosto, e que não vão exigir necessariamente uma alta performance minha. E aí, sei lá, eu acho que todo mundo está seguindo nessa vibe, e é por isso que a sociedade ela tá neurótica do jeito que ela tá hoje. E no Brasil fica tudo pior,
Porque é sempre uma vibe de pode tudo ir pro caralho daqui 5 anos, entende? A gente já tá... Cara, desde 2018 eu sinto essa vibe no Brasil de a gente pode ir pro caralho em questão de alguns anos. E a gente ainda não foi. Só que a vibe continua lá, sabe? Ela continua. Ela não vai embora, sabe? Morar no Brasil é sempre, por mais que você não mora num lugar violento, por mais que seja tudo tranquilo, como é o meu caso, é sempre uma vibe de... Porra, eu estou morando em um lugar que pode ficar muito ruim em alguns anos. Talvez não fique, mas ele pode ficar. É muito ruim você morar num lugar assim, porque não dá vontade de fazer nada direito. Não dá vontade de sonhar direito, não dá vontade de conquistar nada, sabe? Você planeja, pô, vou estudar para um concurso foda, sabe? Vou virar PF, sei lá, vou tentar virar juiz, vou tentar virar promotor, vou tentar virar um cantor conceitual. Aí você lembra, porra, eu moro no Bostil, eu moro nesse país de merda e eu não sei, entendeu? Vou ficar 4 anos estudando para ser, sei lá, PF. E daí o país, nesse meio tempo, ele resolve venezuelar. E eu perdi 4 anos da minha vida estudando que nem um condenado por uma coisa que tem um monte de matéria que não vai servir pra nada, entendeu? É muito ruim, cara. Tipo, te come toda a ambição de você se planejar, sabe? E daí você pensa, cara, a única coisa que não corrói assim, tipo, que eu não sinto corroído de planejar ou de fazer, é estudar inglês e planejar a saída do país. Porque, assim, aqui é você morar em um lugar que está eternamente numa energia de, putz, pode tudo dar errado. Sabe? O país pode a qualquer momento ir pro caralho. Tipo, você mora num país que, tipo, ele pode estar em decadência, ele pode ter os problemas dele, mas assim, ele não vai pro caralho, você não tem aquela impressão que ele vai pro caralho, não, daqui 5 anos talvez as coisas estejam muito feias, hein? Você não tem essa impressão. O país ele pode estar piorando, mas você vê que tem muita lenha para queimar até a coisa ficar ruim. Você pode, tipo, olhar e pensar, daqui 20 anos talvez o negócio comece a ficar bem ruim. Mas daí você consegue se planejar melhor, você consegue se planejar bem. Mas no Brasil é sempre, putz, a gente pode estar 3 anos de uma merda muito grande, cara, não sei. E aí essa merda não acontece, mas essa ameaça dela acontecer nunca vai completamente embora. E aí, não sei, aí fica esse sentimento de sufoco, sabe? Parece que você nunca tá 100% relaxado enquanto você tá no Brasil. Você pode estar com um emprego estável, você pode estar ganhando relativamente bem, as coisas podem estar funcionando, mas sempre fica com aquela impressão de, putz, tá bom, mas não sei, vai que acaba, né? Vai que o país vai pra casa do caralho. E você fica nessa, sabe? E você fica, porra, cara... e esse sentimento fica te corroendo e ele não vai embora, porque de fato o país ele não vai melhorar, ele não vai resolver os problemas dele, e você fica torcendo para ele não piorar rápido, sabe? É absurdo, você nem torce para o país melhorar mais, você só torce para ele não piorar rápido. E é muito ruim, cara, viver com essa constante sensação. E sei lá, cara, eu não sei. Eu não sei se vale a pena trocar algo estável num país que te dá essa sensação para algo incerto num país que você sabe que se você conseguir se estabilizar lá de alguma forma, você vai estar num outro patamar de pelo menos de segurança, né? Segurança financeira, segurança jurídica, segurança pessoal, física, mas você tem que ir e meio que tentar a sorte, né? E gastar dinheiro, né? Gastar, tipo, no meu caso, praticamente todas as minhas economias. E aí se você vai e não dá certo, você vai voltar sem nada, entendeu? Então, tipo, não é qualquer coisa assim. E mesmo que você dê certo, querendo ou não, você vai ser... Assim, se no Brasil às vezes já é ruim você mudar de cidade,
você mudar de estado, imagina mudar de país, imagina morar em um lugar onde as pessoas, não é que elas meio que te enxergam de uma forma diferente, porque você não é do lugar, elas te enxergam de uma forma diferente, porque você de fato não é do lugar. Se bem que eu não sei como é que é em uma capital grande, tipo uma Londres, uma Nova York, sei lá, uma Nova Orleans. Eu imagino que não é assim nessas cidades, né? Acho que tipo, não existe muito essa separação entre o que é de fora e o que é da cidade, mas mesmo assim é complicado. É complicado. E, enfim, eu não sei. Eu tô ficando com sono já, minha mente já tá ficando pesada, então eu vou parar por aqui e é isso aí.